Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa. Como sempre, para quem vai dar palestra, é uma tortura escolher o tema, né? Você fica, cada dia que você acorda, você vem um tema na cabeça, você fica pensando. E de repente eu pensei, por que não seguir a linha que a casa veio seguindo, que as últimas palestras vieram seguindo há pouco tempo atrás, né? Nós tivemos uma palestra com o André, que falou sobre a parábola do filho pródigo, né? A Érica deu uma palestra explicando sobre parábolas no geral, né? E eu não vou falar sobre uma parábola em específico, mas o tema, muitos dos chamados poucos os escolhidos, ele é basicamente explicado através daquela parábola das bodas, né? A parábola das festas nupcial. Embora o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, brilhantemente nesse tema reagendado por Kardec, colocou várias parábolas para tentar explicar esse tema, né? Mas antes disso, eu queria reforçar o porquê das parábolas, né? Por que eles falam parábolas? Eu vou pedir para vocês assistirem a palestra com o tempo da Érica novamente, né? E eu vou tentar, de alguma maneira, falar por que Jesus falava sobre parábolas, né? Porque eram histórias ficcionais com elementos das pessoas daquela época, do cotidiano daquelas pessoas daquela época. Então, de nada adiantaria Cristo, uma entidade super evoluída, falar em termos muito evoluídos ou em termos além da compreensão daquele povo. Só que vamos imaginar o seguinte: um ser tão iluminado como Jesus Cristo, governador planetário, deve ter ajudado na formação do planeta, com bilhões de anos de evolução nas costas. Teve que condensar os seus ensinamentos através de parábolas para pessoas de uma época muito diferente e distante da nossa. E digo mais, além de condensar em parábolas, ele conseguiu transformar essas palavras, essas historinhas ficcionais, em imperecíveis. Elas não se esgotam, não caducam, né, como falam no direito. Essas histórias já atravessaram mais de 2.000 anos. E ainda hoje, elas são atuais. O Luiz fala, às vezes, aqui na aula com a gente, que toda vez que a gente lê um tema do Evangelho, passa alguns meses, você vai ler de novo o tema, vai ler a parábola novamente, a gente acaba tendo uma interpretação um pouquinho diferente. A gente acaba pegando alguma nuance que a gente não viu da outra vez. Então, ele fez essas parábolas de uma tal maneira que, quando nós formos ler daqui a 50 anos, não sei se eu vou estar aqui, acredito que não, né? Do lado de lá, quem for ler daqui a 100 anos, 200 anos, vai entender, porque vai ser atual. A parábola das bodas faz parte daquelas parábolas que o pessoal fala, né, do reino dos céus, né, para explicar o reino dos céus, o reino do Pai, como ingressar no reino do Pai. Nós estamos falando de uma região em que os homens eram rudes, eles eram agricultores, tinham muitos religiosos, o povo judeu, né, os hebreus, os fariseus, como disse também a nossa colega Érica, vamos ler a parte do Evangelho lá da frente, né, que explica cada um dessas subdivisões, né? E para esse povo, o casamento, o que era um dos elementos mais sagrados para a população daquela época? O casamento. Ainda hoje, para os judeus, para algumas religiões, é um dos momentos mais sagrados da existência humana, é o casamento. E assim, muitos profetas, muitos religiosos da época, colocavam o casamento, eles comparavam a união com Deus, com a divindade, com o casamento. A festa era um banquete. Por isso, Jesus
usa a parábola a festa de núpcias para explicar sobre o reino dos céus. Mas não tem jeito. Para a gente começar, eu vou ter que ler a parábola. Não tem como não ler. É um pouquinho grande, mas vamos tentar. Vou até sentar aqui. Né? Você está aí, não tem como. Não sei. Abaixo, baixinho. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho, o príncipe. E enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas esses não quiseram vir. Ele está comparando o reino dos céus a um local de festa, de alegria, que era algo sagrado naquela época. O pessoal não veio. Agora continua a parábola. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o campo, o outro para o seu negócio, ou seja, foram cuidar dos seus negócios mundanos e não atenderam ao pedido do pai. Pior, os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Reparem que em alguns momentos, as parábolas do pai, elas chocam. E é para chocar mesmo, que era para entrar no coração rude daquelas pessoas. É como hoje muita gente adora ver aquelas notícias, né, mais pesadas na televisão, não é, pessoal? Tem muita gente que adora fazer isso, porque atrai, fixa. É mais fácil falar sobre isso. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Novamente a gente fica chocado. Nossa, que parábola aí. O rei mandou queimar a cidade, matar os assassinos. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos que encontrares. Ou seja, liberou geral. Vamos lá, pode vir. Foram lá, tragam todo mundo para as núpcias. Vamos encher o salão. Eu quero encher o salão. Chamou muitas pessoas para a festa celestial. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos que eles encontraram, maus e bons. Lembra? O chamado é para todo mundo, não é um chamado específico. Antes foi específico, chegou nesse momento agora da parábola, não era mais específico, era aberto a todo mundo. De modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas, de convidados. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial. O homem estava sem o smoking, estava sem o paletó, sem a roupa chique de casamento. E, naquela época, o casamento era tão sagrado que a veste nupcial, a túnica nupcial, também era muito importante. A ponto de algumas das pessoas que davam as festas, elas forneciam para os convidados as vestes nupciais. Então, importante que era. Olha como Jesus foi pegando cada ponto importante. E aí o rei, quando entrou para examinar, viu um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Trocou de novo, né? A gente imagina a cena, né? Você atando alguém, jogando para as trevas exteriores. Vamos tentar
quebrar um pouquinho dessa imagem mais pesada, comparando com o nosso dia a dia. Primeiro, o Pai enviou para a terra os seus profetas, os homens, para preparar o caminho, semear o caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo. Mas os primeiros que receberam esses enviados, os hebreus, não aceitaram. Eles eram pessoas, tanto eles quanto os fariseus, eram pessoas que tinham um culto, mas era um culto muito mais exterior do que interior. Então o chamado não foi atendido pelo Pai. Eles ouviram o chamado, mas eles não atenderam. Depois o Pai ampliou esse chamado para todo mundo. Mas aí havia uma pessoa que não estava com a túnica branca. O que vocês imaginam que seja essa túnica branca? Alguém tem ideia? Pessoal, a túnica branca é a nossa evolução. É o nosso aprendizado, é o nosso progresso. O Emmanuel compara a túnica branca ao perispírito. A túnica nupcial representa a pureza que levamos ao plano espiritual, representada pelo nosso perispírito. E o nosso perispírito pode, em determinado momento, estar mais denso ou mais quintessenciado, bonita palavra, mais leve, vamos pôr assim. Que você pode ter evoluído um pouco mais em determinada encarnação. E dependendo do estado dessa veste, da sua consciência, você pode ser admitido ou não na festa nupcial. Olha, ele fala aqui, ó, uma túnica branca que vamos construindo ao longo dos séculos. Tá bom. Mas por que então quem estava sem a túnica foi jogado, foi atado e jogado às trevas exteriores? Pessoal, quando a nossa túnica não está leve, quando nós não nos elevamos, quando nós não progredimos o suficiente ou não cumprimos a nossa missão, vide os mensageiros, eu sempre confundo, mensageiros, né? Tem os capítulos lá dos médiuns fracassados que vieram para a Terra para trabalhar, para auxiliar a humanidade, acabaram se perdendo no meio do caminho e não cumpriram com sua tarefa. Essas pessoas vão ficar de fora da festa, das bodas. Mas o que Deus quis dizer, na verdade, é o seguinte: quando a gente se afasta das leis divinas, isso traz sempre algum sofrimento para nós. E esse sofrimento, geralmente, é que é a mola propulsora para nos recolocar no caminho correto, da luz. Então, esse choro, esse ranger de dentes, essas trevas exteriores, é isso. É o que todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar quando nos afastamos das leis divinas. É o nosso sofrimento. Ah, Márcio, mas peraí. Mas tem gente que pratica maldade e não sofre, não. Sofre. Pode não sofrer agora, ele pode não ter a consciência agora, mas vai ter um dia que ele vai se olhar no espelho, ou vai olhar no espelho da eternidade, vai ver, vai acordar e vai falar: nossa, o que foi que eu fiz? Aí o sofrimento vai ser muito maior. Aí vai ter que pedir túnica emprestada, que não haverá túnica que chegue. Eu estava falando lembrei disso agora. Eu estava falando de que Jesus compara o reino dos céus a essa festa de bodas, né? Gente, onde foi que Jesus realizou o seu primeiro milagre? Numa festa de casamento em Caná. Lembra da história da água e do vinho? E, acho que eu não pus aqui, vocês lembram que o João Batista falou? João Batista falou: olha, me alegro de ser amigo do noivo. Ele chamou Jesus de noivo. E
A noiva, quem era a noiva? A humanidade. Nós somos os noivos e noivas aqui, ou noivas, né? Por assim. E o amigo do noivo, que era João Batista, o amigo é aquela pessoa que, naquela época, né, que preparava o casamento. Gente, o casamento durava 7 dias. Boa parte dos casamentos. Se ele é um amigo que preparava, ele é um amigo que veio realmente preparar o terreno para a vinda do Pai, de Cristo. Se eu pudesse, agora muita pretensão minha, pelo amor de Deus, agora é só para exemplificar, para explicar a nossa mente. Se eu pudesse hoje mandar uma versão nova dessa parábola, hoje você sabe o que eu faria? Eu fiquei pensando em casa, falei, eu compararia um concurso público. Porque o concurso público tem a convocação, é o edital. Primeiro se solta um edital com os requisitos para você passar. Você põe, o salário é tanto, esses são os cargos. Você pode pensar, repara, tem um monte de cargo, não é um cargo só. Então tem cargo para todas as formações. Todos podem se inscrever para o grande concurso da vida. Então, novamente eu vou dizer, eu não falaria muitos os chamados. Todos os chamados, poucos os escolhidos. Então, solta-se o edital, aí você fala, cara, eu acho que eu vou concorrer. Mas você tem que concorrer na medida do seu conhecimento. Não adianta querer concorrer num cargo que está aquém ou não se preparar para esse cargo. Mas vamos lá. Me inscrevi para o concurso. Olha, tem 3 milhões de vagas aqui na América, 2 milhões de vagas ali, 5 milhões de vagas. Gente, qual que é a prova desse concurso? É a encarnação, é a reencarnação. Então eu fui convocado lá e vou reencarnar aqui para aqui eu fazer a segunda prova, a prova prática. A teórica eu estou lá, sim, eu vou encarnar, vou fazer isso, vou ser o rei da cocada preta para ajudar todo mundo. Vou chegar aqui, aí vem a prova prática. E aí, vou passar na prova prática? Será que a gente vai passar na prova prática? Vamos ver se a gente vai passar na prova prática? Agora o Luiz vai bater. Pessoal, faz de conta que isso aqui é um treino para ingresso na festa celestial. Vai passando aí a provinha para frente, para a esquerda. Vai passando a provinha para o pessoal aí. Deixa eu pegar uma parte da outra parte. Vai passando aí. Pessoal, quando termino a minha encarnação, estou lá eu, Márcio, 86, vai. Quanto vai? 92, tá bom? 100 anos. Estou lá 100 anos, vou ajustar os pontos. Aí, eles vão pegar essa provinha aqui e vão ver quantos pontos eu tirei na prova. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Quem sou eu para examinar quais são os requisitos para entrar na festa especial. Mas eu quero que vocês leiam rapidamente, ó. Vocês praticam a reforma íntima diariamente? É só retórica, gente. Não precisa falar. Não precisa responder. Vocês ajudam seus semelhantes sempre que possível? Procuram seguir os ensinamentos deixados por Cristo em sua rotina diária? De repente, eu estou vendo um silêncio, você está vendo? Procura estudar e se aperfeiçoar sempre, repartindo os seus com o teu semelhante, suas conquistas? Ore e vigia sempre que possível. Perdoou o irmão que errou contra você? Não. Vamos lá, pessoal. Quem acertou as 6 questões? Pessoal de casa, alguém acertou as 6 questões? Luiz, está difícil. Vai lá, eu vou pular uma, vou dar uma chance. Para passar, precisa de 3,5. O Marcelo é presidente, ele tem que ter acertado 6. Agora esse vai. Gente, ele é meu dentista, não posso falar isso, né?
Quem acertou 4? Cuidado, cuidado. Olha lá. 4. Olha, parabéns para você. Porque eu mal cheguei em 2,5. Não, eu tenho Você tem? exatamente colocar em prática. Tá certo. Parabéns para você. Obrigada. Muito bom. Muito mesmo. Mas eu aposto que a maioria fez menos que 3. Sério mesmo? A Eu gente só fala. fiz 3. Parabéns também. Depois vai ter um prêmio, viu? Uhum. Vai ter um prêmio. Acreditem. Mas só para quem está aqui. Para quem está lá, eu congelo. Isso mesmo. A sua anestesia, Márcio, vai durar umas 48 Apagar tudo. Pessoal, o que acontece se nós não passarmos na prova? Vocês estão proibidos de entrar na festa para sempre? Não. Vocês são proibidos de fazer uma nova prova? Sim. Vamos lá, vamos falar na questão de reencarnação. Você encarnou, fizemos um monte de bobagem. Você não vai ter chance de fazer um concurso e voltar de novo para a Terra? Sim. Vai. Então, pessoal, não passou? Paciência. Vamos continuar estudando. Vamos continuar tentando. Porque um dia a gente acerta as 7 questões e mais umas 300 que deve ter para tirar escrito pela. Nunca é tarde para começar. Basta fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E o de ontem melhor que o de anteontem. Se a gente seguir nessa linha... Essa é a tentativa. É a tentativa. Todo dia a gente vai fazer esse exame de consciência e ver. Não é fácil. A gente sabe, tem dia que a gente põe tudo a perder, né? Ainda bem que tem outros dias. Ainda bem que depois tem mais outros, em meses. Se cai, tudo bem. Aí você tem um lado de lá, depois você volta, né? Desculpa a brincadeira, pessoal, mas isso é uma maneira de fazer a gente fixar um pouco a ideia na cabeça. Okay? E nesse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que eu não falei no começo, ele tem outras pequenas parábolas de não menor importância, mas que eu entendo como mais um complemento, como, por exemplo, a da porta estreita. Vocês se lembram dessa parábola? Que larga a porta, entra pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Não tem muito o que explicar, né? É fácil a gente sair por aí, trabalhar, ganhar dinheiro, não, mas assim, você se aplicar só às coisas mundanas desse mundo, querer só se divertir, etc, etc. Mas a sua evolução e a sua provinha, como é que vai ficando? Ponto negativo. A porta estreita que é mais difícil. Por isso que a porta estreita, imagina um funil, gente. O mundo é de gente entrando, mas a porta é estreita. Poucos vão conseguir passar. Poucos serão escolhidos. A grande maioria vai para a porta larga. Depois tem que começar tudo de novo. E assim a gente vai indo. Esta parábola também faz parte do... Parábola, não é mais uma fala, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Grande verdade, isso se aplicava muito à questão do culto exterior. Eu falo muito, por exemplo, em relação a nós, os espíritas, são espírita timer, né? O espírita timer é aquele que entra aqui dentro, vira santo, sai, chega na esquina, na primeira fechada que leva já, padrão vibratório, já vai para baixo. Mas é verdade. Nós precisamos dar exemplo pelas nossas obras. A gente precisa, não é só auxiliar o próximo, sim, mas auxiliar o próximo dando exemplo, não para se mostrar, para multiplicar. É uma diferença muito tênue, porque muita gente tenta combater a vaidade, mas acaba, às vezes, praticando algum ato, olha, como pode ser, eles vão achar que eu sou legal. Ainda que, estou exemplificando, tá, gente? Só um exemplo. Mas a gente tem que trabalhar o nosso coração e a nossa mente para falar, nossa, eu estou me esforçando, a pessoa que eu eventualmente estou ajudando, ela pode ser muito diferente de mim,
Eu posso não compreender, ela pode não me compreender, isso é uma aula. Eu já posso ter estado no lugar dessa pessoa, e até pouco tempo atrás. Hoje eu sei alguma coisa a mais, ela deve saber outra coisa a mais que eu não sei. Tudo um complemento, mas a gente precisa exemplificar. Nós espíritas precisamos exemplificar. Márcio, é muito comum a gente fazer as pessoas saberem esperando alguém falar. Isso. E você tem que fazer. Faça a tua parte, né? Você assistiu o filme do Divaldo Pereira Franco? Não assisti. Assiste. Tem uma parte que ele sai para distribuir sopas, né? E aí o que ele vai distribuir sopa com muito carinho, fica revoltado, tipo, aí joga a sopa nele. Você assistindo, você fica bravo, você quer xingar, né? Mas você tem que ver como ele trata aquela pessoa. Ele não estava esperando nada em troca. Ele só queria realmente ajudar, era a pureza de coração. Olha a túnica da pureza, olha a nossa túnica. Lembra a túnica da pureza? É isso. Vou tentar ser breve, né? Porque isso aqui tem muito para falar, né? Aqui muito foi dado, muito será pedido. Eu confundo muito quando eu vou estudar esse texto com aquilo que foi dado de graça, você tem que dar de graça. Aquilo que você recebeu de graça, tem que dar de graça, né? Esse aqui também, muito foi dado, muito será pedido para você. Falo tanto para as pessoas do dia a dia que não são espíritas, como para nós espíritas. Às vezes a gente tem a mediunidade aí, não usa, não trabalha. A grande questão é que às vezes nós temos alguns dons que nós herdamos, nós nascemos com alguns dons. Algumas pessoas tocam música, outras pessoas são médicos, outras pessoas sabem dar aula divinamente, ainda que não seja a própria profissão. E nós temos que usar esses dons para auxiliar o próximo, para ensinar. E com isso nós também vamos nos auxiliar e vamos aprender também. Então nós temos que sempre repartir. Vamos fixar essa ideia? Alguém aqui faz aniversário hoje? Alguém lá em casa faz aniversário hoje, nos próximos dias? Não tem ninguém que faz aniversário nesse mês? Mês de novembro? Eu faço domingo. Juliana faz no domingo? Peraí, Júlio. Olha que bolo lindo para você, Juliana. Imagina que você chegou na sua casa, Juliana, e aí os amigos resolveram te presentear com esse bolo maravilhoso. Tá vendo que coisa linda? Mas ele é um pouco grande, não é? Você aceita esse bolo, Juliana? Aceito, com certeza. Então, pessoal, a Juliana aceitou esse bolo. Aí foram lá os 10 amigos dela, ela cortou lá os pedacinhos de bolo. Pequenininho. Brincadeira, Juliana. E distribuiu o bolo para os amigos, mas sobrou um monte. Vai fazer com esse mundaréu de bolo? Chamou os melhores amigos, sentaram, colocou lá aquele pratinho, um palitinho para o papel do menino grudar na cobertura, não é? E põe um brigadeiro e dá, né, aquela coisa assim, não mexe, tal, e dá para a pessoa. Sobrou um monte de bolo. Vou dar 2 pedaços por porteiro. Beleza, sobrou um monte. Aí a pessoa... Agora, Juliana, desculpa, é só um exemplo, tá? Não é com você. Aí a pessoa tem ideia. Já sei, vou congelar. Porque assim, toda vez que eu quiser um bolo, eu vou ter aqui congelado, eu descongelo e como, sabe? É igual isso. Pessoal, vamos repartir o bolo. Sabe por quê? Porque se você juntar esses amigos, pegar esse bolo, cortar em 100 fatias e sair distribuindo, a pessoa necessitada que recebeu um bolo, às vezes esse pedaço de bolo para ela é o bolo de aniversário dela. Às vezes, nós estamos sendo intermediários para convidar essa pessoa para a festa de Deus, através desse bolo. Esse bolo pode tocar o coração de alguém. Esse bolo, que é só um exemplo, pode fazer com que essa pessoa se sinta amada, se sinta querida e sinta a presença do Pai. A gente pode dar 100 pedaços, uma pessoa que a gente conseguir tirar do mau caminho, que a gente conseguir trazer para a luz,
já vai ser uma grande vitória. Por isso, pessoal, compartilhem o seu bolo. Cada um tem o seu próprio bolo. Compartilhem. Um outro exemplo. Só um detalhe que eu falei que ia ter presente. Para fixar essa ideia na cabeça de todo mundo, tem mais um negocinho agora. Para aqueles que foram bem e para aqueles que foram mal no teste, na saída, depois do passe, nós temos uns bolinhos. É bolo fluidificado, isso. Para dividir. Para dividir. Agora diga que você está brincando. Isso que eu não brincando. Estava brincando, cara. Mas o pessoal que estiver em casa, a gente congela, tá, pessoal? Nossa, eu tô chegando aí para comer o bolo, então. Agora veio, né? Ai, cada uma, viu? Tem mais um. Tem o exemplo da melancia. Eu estava falando da gente partilhar. Eu vi acho que todo mundo, algumas pessoas aqui devem ouvir alguns podcasts do Haroldo Dutra, né? Ele tem umas frases brilhantes. E ele falou da melancia, que outro dia eu falei, nossa, vocês conseguem contar quantas sementes tem numa melancia? Se eu pegar essa fatia aqui? Não, é difícil. É difícil, mas dá. Se você não acertar, se eu der para o meu filho que está ali fora, Léo, conta a semente, ele vai contar. Vai contar. Agora eu pergunto para vocês, e vocês sabem quantos frutos uma semente vai produzir? Quantas árvores? Não fazemos ideia. Gente, vamos espalhar as sementes do Evangelho, as sementes de luz. Porque nós vamos espalhar sementes, nós vamos encontrar corações que não estão férteis ainda para elas. Mas nós vamos encontrar corações que estão férteis para receber essa semente do Evangelho. E vai florescer. Vocês imaginem se, sei lá, Chico Xavier ou um outro grande médium não tivesse tido alguém que chegou pôs a mão no ombro dele um dia e falou: filho, você não é esquizofrênico, você não tem problema, você tem mediunidade. Vem com a gente. Se ninguém tivesse... o Bezerra de Menezes, se ninguém tivesse entregue para Bezerra de Menezes o livro dos Espíritos, foi como ele deu um bonde. Ele começou a ler e falou... Eles eram corações férteis. Eles estavam no concurso da vida, eles vieram com o coração preparado para receber a luz. E algum bom samaritano deu... Imagina se a gente sair por aí espalhando essas sementes. Quantas pessoas a gente não vai conseguir ajudar? Eu acho que eu já falei demais. Então, eu vou ler só para vocês essa mensagenzinha aqui. Cada convocação do alto nos chama a promover a realização do teste imprescritível da ascensão evolucional do indivíduo, através da reencarnação, de modo a permitir o seu acolhimento nas festas celestiais, nas luzes, cada qual trajando a sua própria túnica da pureza, cuja composição e trama serão servidas na lei do progresso e do amor. O trabalho edificante, a permanência na terra do bem, além de tarefa hercúlea, exige a luta diária da disciplina com coragem e dedicação do candidato. Podemos, ocasionalmente, quedar-nos frentes às intempéries da vida. Saibamos, no entanto, que tais obstáculos têm o condão de lapidar a nossa alma, como se diamantes brutos o fôssemos, transformando o nosso sofrimento com resignação em munição meritória para superarmos as provações futuras, passarmos o teste. Sigamos fortes e confiantes, observando as naves do céu, como Cristo vivo exemplificou, pois muitos os chamados e poucos os escolhidos. Boa noite e obrigado por todos vocês.